Assalamu alaikum para todos e todas, aqui é Thiago Damasceno para o História na Medina e hoje vamos continuar falando sobre a situação no Afeganistão e também sobre o Talibã neste segundo vídeo desse tema, intitulado Afeganistão, História e Geopolítica, parte 2. Antes de tudo, quero agradecer as curtidas, comentários, compartilhamentos, enfim, todo o engajamento dos vídeos que eu estou postando aqui no IGTV e também no meu canal no YouTube, História na Medina. Vou seguir aqui de praxe o meu roteiro. Eu demorei mais de uma semana para publicar, para fazer esta segunda parte, porque é aquilo que eu falei. É um acontecimento do tempo presente, tem muita coisa, está sendo produzida muita coisa sobre, algumas não tão boas, outras boas, claro. Então eu preciso de um tempo para estudar, analisar, pensar na didática, para fazer um conteúdo aqui de qualidade para vocês. Porque aqui no História da Medina, você não tem apenas informação, você tem conhecimento. Então, antes, fazer uma breve recapitulação do vídeo anterior. Eu comentei sobre o Afeganistão, esse país da Ásia Central, que é islâmico, porém não é árabe. As etnias lá são outras, o idioma é outro. O idioma é o afegão e suas variantes, dialetos. As etnias têm os paxtuns, os hazará, os turcófonos, os tadjiks. É um país por onde passaram muitas civilizações desde a antiguidade. Os muçulmanos, árabes muçulmanos, os persas, os macedônicos, os mongóis. Então, ele é um país com muita riqueza cultural, apesar de, infelizmente, há tempos estar sofrendo com ocupações estrangeiras, com atuações imperialistas de muitos outros países, como Estados Unidos, União Soviética antigamente, Rússia. Isso gerou uma certa polêmica nos comentários no vídeo anterior, que eu falei que a União Soviética era imperialista, e os Estados Unidos também. De fato, eu penso isso, eu analiso pelo que eu pude estudar isso, porém eu não disse que o imperialismo deles é o mesmo, o método era o mesmo. Enfim, são metodologias imperialistas diferentes, mas, no meu entender, é tudo império. E dentro da lógica da Guerra Fria, o Afeganistão estava, então, dentro do conflito de zonas de influência entre o mundo estadunidense, capitalista, e o mundo soviético, dito então comunista. Mas o Afeganistão também sofreu com uma potência antes, no século XIX e XX, que foi a Inglaterra, o Reino Unido. Então é um país que vem sofrendo com todas essas intervenções estrangeiras. E eu falei, então, foquei no período de invasão e ocupação da União Soviética nos anos 80, de 79 a 89. Os Estados Unidos, por meio da CIA, auxiliou muitos grupos guerrilheiros muçulmanos contra a ocupação soviética. Nesse contexto, em 89, surgiu a Al-Qaeda. Nesse contexto também foram treinados boa parte dos guerrilheiros que nos anos 90, futuramente, iriam formar o Talibã. Então o Talibã foi formado no início dos anos 90, depois da saída da União Soviética do Afeganistão, nesse que foi o maior fiasco militar da União Soviética. Em 94, após a saída da União Soviética, houve uma guerra fratricida entre diversos grupos guerrilheiros no Afeganistão, que até então, nos anos 80, eram aliados para expulsar a União Soviética. Depois, expulso o inimigo comum, começaram a dividir o poder no Afeganistão. Em 94, o Talibã se destacou nesse conflito e em 96 conquistaram Cabul. Então, o Talibã governou o Afeganistão de 96 a 2001, um governo muito autoritário, rígido, violento, massacrante para as mulheres e também para outros grupos sociais, mas nos salta mais aos olhos as informações sobre as mulheres. E aí, 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda, grupo terrorista chefiado pelo Osama Bin Laden, que tinha relações com o Talibã, mas eu falei que não são exatamente a mesma coisa. O Talibã ele se encaixa mais como guerrilha e a Al-Qaeda como terrorismo. O Talibã, a preocupação do Talibã é atuar no Afeganistão. A Al-Qaeda era no mundo inteiro. Então tem essa diferença de guerrilha e de terrorismo. Futuramente eu posso trabalhar mais isso, diferenciar mais isso. Então em 2001, 11 de setembro de 2001, o grande fato histórico, tenebroso, violentíssimo, o ataque da Al-Qaeda às Torres Gêmeas, ao World Trade Center. Então, os Estados Unidos, na época gestão do George W. Bush, começou a chamada guerra ao terror, a caça aos terroristas muçulmanos pelo mundo.
Com essa frente formada, com esse projeto, invadiram o Afeganistão, alegando que o Osama Bin Laden estava escondido. De fato, parece que estava, mas alegando também que o ataque foi organizado pelo Afeganistão. Uma coisa difícil de afirmar porque os 18 terroristas envolvidos no World Trade Center não eram do Afeganistão. E os Estados Unidos também disse que eles treinaram no Afeganistão. Na época, o Afeganistão não tinha nem aeroporto, nem pista de pouso. Então, era mais uma justificativa discursiva para expandir seus domínios imperialistas e fazer guerra em outros países, que os Estados Unidos gosta disso, né? Falo gosta entre aspas. Enfim, a guerra é um negócio para os Estados Unidos, dá lucro. E aí, então, em 2001, invadiram o Afeganistão com essa desculpa da guerra ao terror. Vamos acabar com o terrorismo. Em 2003, invadiram o Iraque também. E desde então, em 2001, o Talibã foi retirado do poder pelos Estados Unidos, auxiliando a Aliança do Norte, que era uma coalizão de grupos guerrilheiros contrários ao Talibã. Mas, desde então, o Talibã não perdeu influência, não. O Talibã não foi extinto. Ele foi enfraquecido e depois se rearticulou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o contexto de ascensão do Talibã agora, em 2021, desde agosto, e as possíveis repercussões geopolíticas disso. Então, hoje vamos nos concentrar nisso. Então, em 2001, o Talibã perdeu para os Estados Unidos e a Aliança do Norte, mas não foi extinto. Desde então, o grupo vem se rearticulando, se reorganizando. 15 de agosto de 2021, o Talibã, tomou o poder em Cabul. O então presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, ou Ashraf Ghani, deixou o país nesse domingo, naquele dia 15 de agosto, alegando que era para evitar derramamento de sangue. Mas talvez só o derramamento de sangue dele. Ou não. Por que eu falo isso? Porque o Talibã, ele conquistou Cabul sem encontrar oposição. Então foi uma conquista que não envolveu, eu posso dizer, relativamente pacífica, porque não envolveu batalha militar, sabe? Não houve tanto derramamento de sangue quanto se espera. Eu não encontrei nenhum relato falando que essa tomada de Cabul foi violenta. Então o presidente fugiu para o Tajiquistão, ali fronteira com o Afeganistão, e o Talibã tomou a capital 20 anos depois de ser expulso, enfraquecido pelos Estados Unidos, e começou então a segunda era Talibã, o segundo governo Talibã, ou como algumas pessoas vêm dizendo, alguns jornalistas, Talibã 2.0. E eu acho importante essa diferenciação, porque, como eu vou falar no decorrer do vídeo, 20 anos se passaram desde 2001, então muita coisa mudou. A ocupação, permanência dos Estados Unidos no Afeganistão de 2001 a 2021, 20 anos, foi a guerra mais longa dos Estados Unidos, mais que o próprio Vietnã. Houve muita comparação de imagens, de fotos dos soldados saindo de Saigon, no Vietnã, lá nos anos 70, e saindo agora de Cabul. Mas são comparações um tanto forçadas, desmedidas. Guerra do Vietnã e guerra no Afeganistão foram processos diferentes, contextos diferentes. Mas é isso, esses 20 anos foram a guerra mais longa dos Estados Unidos. Para a gente continuar, então, vamos fazer aqui, eu vou adotar a didática bem simples de perguntas e respostas. Então, pergunta número 1. O fortalecimento do Talibã no Afeganistão foi uma surpresa? Não. Como eu falei, o grupo vinha se reorganizando, se fortalecendo, principalmente nos interiores do Afeganistão, nas zonas rurais. Detalhe, as imagens e vídeos que a gente vê, a maioria são sobre Cabul, que é a capital. Cabul não resume o Afeganistão, então o Afeganistão tem seus vários contextos. E, ao que tudo indica, o Talibã conseguiu muito apoio nas zonas rurais, nos interiores do país. Cabul foi só o último reduto, a última região que eles conquistaram. Então, desde 2001, o Talibã vem se reorganizando, rearticulando, principalmente no interior, onde ele tem muito apoio popular, tanto autêntico como induzido. Induzido porque há relatos que dizem que o Talibã dá dinheiro para as pessoas, dá ali algum auxílio financeiro para as pessoas. Então,
Há afegãos que apoiam o regime autenticamente, outros que são induzidos a isso com essas ajudas financeiras e outros não apoiam, o que é normal. Todo o contexto social é diverso, gente. Tem gente que apoia isso, que não apoia aquilo, que está em cima do muro, então não dá para dizer que o Talibã tem aprovação plena dos afegãos, nem desaprovação plena. Então isso é variável, mas ao que tudo indica, eles têm um bom índice de aprovação, principalmente nos interiores do Afeganistão, nas zonas rurais. Então, por enquanto, é o que a gente pode observar. Lembrando que aqui é a história do tempo presente. É difícil fazer essa história porque as coisas estão acontecendo. Não é como se eu falasse de algo da antiguidade ou lá da Idade Média, que o fato histórico acabou. Embora tudo é um processo, né, muita coisa acabou. Por exemplo, os turcos conquistaram Constantinopla em 1453, fato. Mas, então, hoje, aqui fazendo uma análise, estudando sobre o Afeganistão, é isso. Amanhã tudo pode mudar. Então, hoje, dia 1º de setembro de 2021, foi o que eu encontrei até agora de informações. O Talibã ascendeu como? Com esse apoio nas zonas rurais do Afeganistão, com o apoio de certos senhores de guerra, que são os chefes locais, também com o apoio de países como Rússia, China, Irã e Paquistão. Esses 4 países, Rússia, China, Irã e Paquistão, são os principais aliados externos do Talibã. O Talibã ele também é mais organizado politicamente e diplomaticamente do que militarmente. Estou falando de hoje. Então é um grupo mais organizado na diplomacia e na política do que na vida militar. Lembra que eu falei que nesses 20 anos muita coisa mudou? Pois é, nesses 20 anos, o Talibã ele vem negociando com potências como Reino Unido, Inglaterra e Estados Unidos. No começo era o grupo terrorista, hoje não é mais visto como terrorista. Estou falando do discurso. Em 2001, Estados Unidos chamava o Talibã de terrorista, hoje não. Então, muita coisa mudou. O Talibã hoje é um player, chamado player, no cenário internacional. Um negociador, um jogador e da geopolítica internacional. Então, ele, como eu posso dizer, ele ascendeu também como jogador no cenário internacional. Teve sua relevância política e diplomática reconhecida. Não é mais como o Talibã dos anos 90, início dos anos 2000. Então é isso, não é mais listado como grupo terrorista como era antes. O que isso tudo tem a ver com a atuação dos Estados Unidos no Afeganistão, o que nos leva à próxima pergunta. Estados Unidos perdeu a guerra no Afeganistão? O imperialismo estadunidense foi vencido? Não, diferente do que alguns partidos de esquerda estavam dizendo por aí, isso é simplificar muito a questão. Estados Unidos não perdeu essa guerra. Inclusive saiu ainda com poderio militar e econômico. O que os Estados Unidos perdeu foi influência política na região. Por que a gente fala isso? Me baseei muito nas análises do professor Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, uma das referências na área. O que os Estados Unidos não perdeu não foi a guerra, foi influência política na região. Os Estados Unidos saiu porque a guerra estava se tornando um negócio inviável. O Afeganistão já não estava mais favorecendo estruturalmente os Estados Unidos. Enfim, não era mais um negócio lucrativo. Então, os Estados Unidos saiu. Lembrando isso, guerra para os Estados Unidos é um negócio, gente. Não é luta do bem contra o mal, Jesus Cristo contra Satanás, capitalismo contra o comunismo. É negócio, gente. Guerra é um negócio. É preciso vender arma, vender tanque, vender comida para soldado, calçado, roupa. Então, guerra é um negócio hoje, principalmente para os Estados Unidos. Essa saída estadunidense do Afeganistão vem sendo pensada desde o segundo governo do Obama, ali 2013, 2016, 2017. Eu falo 2017 porque ele saiu em janeiro de 2017. Então, no segundo governo Obama, essa guerra, essa saída dos Estados Unidos já era pensada, ela evoluiu durante o governo Trump e se concretizou agora durante o governo do Biden. Então, e desde o período do Obama, o Talibã vem negociando com os Estados Unidos. Olha só. Uma nota aqui, o Joe Biden foi o vice do Obama, eles são do Partido Democrata, o Trump é do Partido Republicano. Até hoje, já daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso,
Mas hoje, até o momento, a opinião pública dos Estados Unidos, dos norte-americanos, ou melhor, dos estadunidenses, é favorável à retirada das tropas do Afeganistão. Então, em 2000, quando o Obama foi eleito, ele falava de 2 tipos de guerra. Estamos aqui analisando o discurso de autoridades, não exatamente os fatos. Então, o Obama falava da guerra ruim ou de escolha e da guerra boa ou de necessidade. A guerra ruim ou de escolha, ele dizia que seria no Iraque, tinha que ser no Iraque. E a guerra boa de necessidade era no Afeganistão. Isso tudo era alegando que o terrorismo estava no Afeganistão. Então, no discurso é aquela coisa, a gente não quer invadir o Afeganistão não, mas a gente tem que invadir para salvar o mundo do terrorismo. Basicamente é isso. Então, se falava em guerra boa de necessidade no Afeganistão para acabar com terroristas. No Iraque, mais ou menos a mesma coisa. Mas vamos concentrar aqui no Afeganistão. Então, tudo isso para dizer que a gente não quer se envolver em guerra, mas tem que matar terrorista, né? A gente tem que prevenir contra ataques terroristas e, de novo, isso esconde projetos políticos imperialistas. Porque, como eu falei, eles alegavam isso, a guerra ao terror foi a resposta norte-americana, melhor, estadunidense porque a América do Norte tem um Canadá também. Então, eu estou falando aqui dos Estados Unidos. Então, a guerra ao terror foi a justificativa para os Estados Unidos invadir países do Oriente Médio, alegando que era para matar terrorista. Queria fazer guerra e ter lucro, na verdade. Então, nesse contexto de guerra ao terror, o Talibã continuou resistindo, crescendo. O Obama decidiu sair da guerra. Trump acelerou esse processo, mas com outros motivos. Democratas alegam um motivo, republicanos alegam outro. Mas houve um consenso na saída. Democratas e republicanos, os 2 projetos políticos estadunidenses, concluíram que era melhor sair da guerra, que ela estava ficando financeiramente inviável. Então, Obama, Trump e Biden assinaram embaixo disso, apesar das diferenças de partidos. Os partidos consentiram em sair da guerra, cada um alegando um motivo, mas consentiram em sair. Então, hoje, e o 11 de setembro hoje, eu pretendo fazer conteúdo sobre isso semana que vem. Hoje, para a elite estadunidense, a elite política econômica, também é um consenso, não só a retirada das tropas do Afeganistão, que foi concretizada, mas também é um consenso esquecer o 11 de setembro. Passou, gente. 20 anos depois, passou. O Biden até fala em discurso num tom de o 11 de setembro são águas passadas. Vamos focar agora em economia interna, pandemia, China. Então, mudam as coisas aí no discurso. E isso, no caso, esse pensamento nesse caso teve repercussões práticas, né? Como eu falei, o Talibã virou um negociador internacional, um negociador geopolítico. Os Estados Unidos negociam com o Talibã desde o governo Obama. Então as coisas mudaram. Geopolítica, gente, relações de países é isso. As coisas mudam segundo o contexto. Não esperemos que os países mantenham uma relação imutável no decorrer do tempo e nem que tenham discursos imutáveis. Isso muda segundo os contextos históricos e de interesses. Em 2001, na Guerra ao Terror, o discurso do então presidente Bush era diferente. Al-Qaeda é terrorista, Talibã é terrorista, vamos livrar o mundo desse povo. Hoje mudou. Então é isso. Em 2001, os Estados Unidos entraram no Afeganistão com essa retórica de prevenir ataques terroristas. Nunca foi ideias de direitos humanos, como tem aqui, de que temos que salvar os muçulmanos dos terroristas. Nunca foi isso. Apesar de haver essa ideia, né, o Ocidente pensa que ele tem que salvar o mundo, não salva nem a si mesmo, avalie salvar os outros. E aí, então, os Estados Unidos usava essa retórica, em 2001, de prevenir ataques terroristas. Nunca esteve, de fato, preocupado com direitos humanos, como dá a entender discursivamente e em até algumas matérias jornalísticas. Vamos, então, feita essa contextualização, alguns números desses 20 anos de guerra no Afeganistão. 2.500 soldados estadunidenses mortos. Lembrando que, na gestão Obama, o contingente de soldados aumentou de 8.000 a 9.000 soldados a mais. Eu não encontrei o contingente total de soldados envolvidos na guerra. Se eu encontrar, eu vou falar nos próximos vídeos. Mas tem esse dado aí. Na gestão Obama, o número de soldados enviados para o Afeganistão aumentou de 8 para 9.000 e 2.500 soldados estadunidenses morreram nesses 20 anos. Agora vamos para os dados em relação aos afegãos. Cerca de 300 mil afegãos mortos. Cerca de 300 para mais de 300 mil. Desses, 66 mil eram civis
e cerca de 234 mil eram militares ou policiais, enfim, braço armado. Então a gente compara 2.500 soldados estadunidenses mortos contra 300 mil ou mais de afegãos mortos entre civis e militares. A diferença é gritante. E aí que tá, a gente pensa, dá a entender que quando os Estados Unidos estavam lá era tudo bom. Não, gente, era ruim para os afegãos do mesmo jeito. Não houve uma vitória para os afegãos, porque com a saída dos Estados Unidos, porque a coisa continua ruim. Metade da população afegã hoje está em estado de emergência humanitária, ou seja, falta remédio, falta água, falta comida, saúde. Está uma zona. O país está, os relatos que se tem dizem que o país está miserável, com muitos problemas. Metade da população em estado de emergência humanitária. Lembrando que, segundo o Banco Mundial, o Afeganistão tinha cerca de 38 milhões de habitantes em 2019, dados de 2019. Então, metade está em situação de emergência, cerca de 19 milhões. Lembrando que são dados de 2019. Mas, como eu falei, esses 20 anos foram lucrativos para os Estados Unidos. Eles investiram cerca de 2 trilhões de dólares. Como eu falei, isso foi lucrativo. Eu descobri que o Afeganistão tem cerca de 16 mil empresas dentro desses 20 anos que eu estou falando. Hoje, exatamente, não sei como está. Mas, nesses 20 anos, cerca de 16 mil empresas passaram pelo Afeganistão. Então, foi uma guerra lucrativa até certo ponto. Depois ficou inviável, porque o país esgotou os recursos para gerar lucro para os Estados Unidos. Então, eles saíram porque o país esgotou, não tem mais perspectiva de lucro para essa guerra. Então, eles saíram. E hoje, também, 24% das afegãs são alfabetizadas, contando esses 20 anos de governo norte-americano, estadunidense. Ou seja, os Estados Unidos não quer desenvolver os direitos humanos pelo mundo, democracia e tudo mais, como se, ficando 20 anos num país, apenas 24% das afegãs são alfabetizadas. É o que eu estou falando, não foi uma vitória. A opressão para as afegãs e para os afegãos de modo geral tinha com o primeiro governo talibã e tinha com a ocupação estadunidense. A presença dos Estados Unidos nos países não são sinônimo de desenvolvimento, muito pelo contrário. É de empobrecimento daquele país e enriquecimento da elite estadunidense. É capitalismo, gente. É exploração. Um pede para o outro ganhar. E esse tempo todo os Estados Unidos ele defende a sua guerra com o discurso da reconstrução. Vamos reconstruir países. Uma demagogia também, uma balela. O único plano de reconstrução ao exterior dos Estados Unidos que deu certo foi o Plano Marshall, de 1947 a 1951, que foi o projeto de auxílio financeiro dos Estados Unidos para as nações da Europa Ocidental que estavam destruídas pela Segunda Guerra. O único plano de reconstrução de nação que funcionou foi esse. Desde então, os Estados Unidos vem reconstruindo praticamente nada ou muito pouco. Porém, esse discurso, como diz o professor Reginaldo Nasser, é a rubrica de orçamento para a guerra. O país, os Estados Unidos, não vai dizer que vamos fazer guerra ali para lucrar. Isso é feio. Isso pode impedir de ter apoio popular, apoio no Congresso. Então, a rubrica é reconstruir nações. Dentro dessa ideia, desse discurso de reconstruir nações, se movimenta toda uma máquina de guerra que dá lucro. Então, essa é a justificativa norte-americana, estadunidense, para se fazer guerras pelo mundo. E a última pergunta de hoje. E agora? O que pode acontecer? Bem, o Talibã, como eu falei, mudou. Nesses 20 anos mudou. Ele agora é um player de negociação internacional. Ele vai precisar de habilidade para governar. Ele vai precisar fazer acordos com os senhores de guerra, com os interiores rurais que o apoiam. E também os seus parceiros Rússia, China, Irã e Paquistão têm também de seus interesses. Então o Talibã vai ter que negociar isso aí, o apoio nos interiores do Afeganistão, com seus aliados externos. E hoje também o grupo ele está preocupado com imagem pública. Então, algum representante, tem a notícia, você dá um Google, você acha fácil aí, um dos representantes do Talibã, logo depois do dia 15, acho que foi no dia 17, foi a público falar que eles vão, por exemplo, respeitar o direito das mulheres de trabalhar e estudar, desde que elas usem hijab. Então, o que eu penso disso?
Cuidado para não me interpretar mal. Muita calma nessa hora. Esses 20 anos mudou muita coisa. Talvez o Talibã flexibilize algumas medidas. Não estou dizendo, de forma nenhuma, que o grupo não foi autoritário e nem que pode ser, nem que é. É um grupo ainda problemático, com uma interpretação literalista, extremista da religião? A meu ver, sim. Porém, não estou negando isso, estou afirmando. Porém, como ele não é mais encarado como um grupo terrorista, mas como um grupo que negocia no cenário internacional e agora tem um país para governar, talvez ele flexibilize algumas coisas, preocupado aí com os interesses dos seus aliados, para ele se manter no governo, e também preocupado com a sua imagem pública. Hoje temos as redes sociais, enfim, informação 24 horas de todos os cantos do mundo. 2001, 96 a 2001, quando o grupo tomou o poder pela primeira vez, não tinha essa estrutura de mundo. Então, talvez ele flexibilize algumas coisas. Talvez não. A gente, como eu falei, é história o tempo presente. A gente tem que esperar as coisas acontecerem. Então, é um momento de muita calma nessa hora. Vamos ver o que vai acontecer, o que está acontecendo, para a gente analisar bem. Então, por enquanto, é isso. Não dá para afirmar muita coisa categoricamente. Talvez ele se flexibilize em algumas coisas, talvez não. Talvez seja uma cortina de fumaça para ser mais arbitrário, autoritário, ou talvez não. Mas o grupo tem que pensar em como ele vai governar agora o Afeganistão, porque ele tem aliados internos e externos. E está preocupado com a sua imagem pública. Então, com a sua legitimidade perante a população. Então, por enquanto, temos que esperar mais coisas para dizer categoricamente. Então, não dá para afirmar nada ainda com 100% de certeza. Vou encerrando este vídeo por aqui. Nos próximos eu vou falar sobre os primórdios do Talibã. Talvez você pode pensar, você devia ter feito isso antes. Mas é que eu acho mais interessante, mais atrativo falar primeiro da geopolítica e depois dar mais uns detalhes de história local do Afeganistão, história do Talibã. Também vou comentar nos próximos vídeos mais questões geopolíticas, como questão de petróleo, gás natural e lítio no Afeganistão. E também conteúdos complementares que forem surgindo conforme eu vou estudando. E conforme vocês forem me perguntando. Então podem me perguntar aí pelo direct, mandar uma mensagem com dúvidas, sugestões, que a gente vai produzindo mais conteúdo. Então eu vi que não só 2 vídeos vão ser necessários para abordar bem esse assunto. Não sei quantos vídeos vão ser necessários. Quantos eu ver que vai dar de trabalhar bem um assunto, sem ficar muito superficial. Então é isso, esperem mais vídeos sobre. Então eu agradeço por aqui, fico por aqui, agradeço a audiência de sempre. Convido vocês a curtirem também o História na Medina no Facebook, se inscreverem no canal no YouTube, que eu também posto conteúdo por lá. Lembrando, amanhã eu vou estar com a professora Neide Barros, colega do Ogro Historiador. Vamos fazer uma live sobre Afeganistão e Talibã. Vou falar o que eu já falei nesses vídeos, algumas coisas a mais. Nós fizemos essa live, vamos fazer essa live pensando nos estudantes que vão prestar Enem. Então, vamos fazer uma linguagem bem didática, como eu acho que eu venho fazendo aqui, segundo os feedbacks de vocês. Então, amanhã, dia 2 de setembro, 7 da noite, 19 horas, no Instagram do Ogro Historiador, eu e a Neide Barros vamos falar sobre Afeganistão e Talibã. Se você quiser se manter atualizado e for prestar o Enem, então é o seu momento de aparecer por lá, ver o que a gente tem a dizer sobre, fazer perguntas, mandar suas dúvidas. Então é isso. Fico por aqui, obrigado e até a próxima.